Fala galera, aqui é o Ian. Hoje a gente vai falar de variáveis implícitas, variáveis built-in. É mais uma aula da nossa playlist de Solidity. E para quem já é programador já sabe o que são instruções, funções built-in, que são funções que já estão implícitas junto com a linguagem, né? Você não precisa criá-las. E só lembrando vocês que todo o conteúdo de cada aula aqui tem um post na nossa apostila que está disponível no canal do Telegram. Então aqui tem uma descrição detalhada em texto de cada variável, né, que a gente vai estar tratando aqui no vídeo. E se você quiser acessar ela, vai estar no grupo do Telegram, que está o link fixado aqui na descrição. Então vamos lá. A gente tem Então vamos lá, a gente tem algumas variáveis aqui, eu já deixei tudo criado porque a gente vai um pouco mais na parte teórica, né? Um pouco mais na explicação. Acredito que vocês já estão ganhando um pouco de destreza aí, eu não sei se eu falei nos vídeos passados, mas é muito bom ir fazendo, abrir o Remix ali, a aba do Remix, você não tem que instalar nada no computador, só abre o Remix e já vai testando, brincando com o código para aprender. Então, eu tenho aqui hoje essas variáveis, eu vou estar explicando como é que você acessa elas, né? Então, variáveis implícitas são variáveis que, através de um comando, você acessa elas. Por exemplo, se você cria um contrato e digita block, ponto, você já vai ter acesso a uma série de variáveis de bloco. Então, por exemplo, timestamp ou number, o número desse bloco, enfim, é só digitar block e dar um ponto e você vai ter acesso a essas variáveis. Deixa eu fazer aqui na prática para vocês verem melhor o que eu estou falando. Então vamos fazer deploy desse contrato aqui. Vou mandar ele para uma testnet. Vai ser para Hosting. Não sei se vocês conhecem sobre testnets, etc. Deixa aqui nos comentários se você já usou alguma testnet, se você sabe como é que funciona, como é que você pega a grana de um faucet, que é uma torneira que fica pingando, um Ethereum falso. Então nessa net aqui, a gente, na MetaMask, você seleciona aqui, ó, tem algumas testnets, a gente pode usar a Binance Smart Chain também, eu uso de vez em quando, mas a gente vai usar a Hopsten aqui, e a gente tem 0.4 fake Ether, né? Então, ó, foi feita a transação e já está registrado na blockchain pública, etc. Se eu te mandar esse link aqui, você consegue acessar. Então, não está só na nossa máquina local, né? Foi uma transação realmente feita, mas é numa rede de testes. Então, repara que aqui a gente tem os dados dessa transação, como qualquer outra transação aconteceria, né? Nesse caso aqui, a gente tem ó, o número do bloco, o timestamp, que é o formato de a gente vai estar dentro de código, o timestamp é uma sequência de números que ele codifica essa data aqui, né? Então vamos lá para o nosso contrato que foi feito deploy aqui, ó. E reparem que eu declarei essas variáveis aqui e daí criei um constructor. Um constructor ele é um código que vai ser executado somente uma vez. Eu vou ter uma aula aqui explicando sobre constructor, mas ele é um código que quando o contrato for implementado, né? Ele vai rodar só dessa vez e não roda mais. Então, dentro desse constructor, eu defini os valores dessas variáveis. Então, eu criei uma variável chamada ID, uma variável chamada endereço do minerador, outra dificuldade, limit, número do bloco, timestamp e o bloco. Assim que ele rodou, assim que o contrato rodou a primeira vez, ele registrou os valores dessas variáveis e agora, como todas elas são públicas, a gente pode acessar elas, né? Você pode, através do seu computador, aí, se conectar a esse contrato aqui usando o explorador de blocos da rede Ethereum e fuçar e ver os mesmos valores que eu estou vendo. Então vamos lá. A primeira variável que a gente tem é o block.chainID. Então a gente tem várias redes, né? Você pode ver aqui dentro da MetaMask, a gente tem a rede Ethereum, Mainnet, aí a gente tem a Hopes, tem Kovan, aí vai ter BS, a rede da Binance, tem rede da Polygon, rede da Phantom, Avalanche, um monte de blockchains que são EVM, né? Que é uma Ethereum Virtual Machine. Eu vou criar uma série de vídeos, eu estou muito pilhado para fazer essa série, porque eu gosto muito de entender como funciona a Ethereum Virtual Machine, mas é basicamente uma máquina virtual que roda os códigos Ethereum. Então, todas essas redes que rodam esse código, elas têm um ID. E o ID da rede Ethereum principal a da mainnet é o ID 1. E como se a gente vir aqui, ó, vamos pegar o ID da rede que a gente rodou, que é a Hopsten. O ID dessa rede é 3, da rede Hopsten, né?
Então a gente tem outros dados aqui, como o blockchain ID, a gente tem o bloco Coinbase, que é o endereço do minerador que minerou esse bloco. Então vem aqui, vamos ver aqui, ó, se a gente for em cadê? Endereço do miner, aqui ó, né? Eu salvei na variável endereço de miner block.coinbase. Então dependendo da lógica que você construir de contrato, etc, você vai escrever block.coinbase. Se você quiser dar algum tipo de recompensa, enfim, interagir com o endereço do minerador, você vai usar block.coinbase. Repara que o endereço guardado aqui ó, é o 0.xe9e. Vamos ver se é esse aqui o minerador que minerou o nosso bloco. É só ver, cadê? Aqui a gente vai clicar aqui ó, no bloco para ver quem foi o miner. Ó, mined by 0x9e foi esse minerador aqui ó, que minerou a nossa transação. Se a gente clicar, a gente consegue ver ó, a quantidade de mineração de blocos que ele tem minerado, transações, etc. Consegue ver os saldos das carteiras dele aqui, então ele tem 100 Chainlink. E lembrando, né, isso aqui é tudo na Ropes, né, tudo na testnet, mas na rede normal funciona exatamente igual. É por isso que eu gosto de testnets, porque a gente simula um ambiente igual da realidade, né? Um pouquinha coisa que muda. Mas vamos lá. Aí a gente tem a dificuldade do bloco. Então, se eu der aqui, ó, a dificuldade do bloco de mineração. Isso aqui para quem conhece Proof of Work. Se você conhece ou não conhece, deixa um comentário aqui. Se eu tenho que gravar se eu devo gravar um vídeo sobre Proof of Work, sobre protocolos de mineração, né? Proof of Work, Proof of Stake, etc. Você quer ver um vídeo numa versão mais técnica mesmo, né? A gente explicar o algoritmo, mas basicamente a gente tem aqui ó, o parâmetro de dificuldade, que ele se ajusta dependendo de quantos mineradores tem na rede. Então, se a gente vir aqui, ó, dentro do bloco, aqui a nossa transação foi minerada no bloco 11, 36, 30, 60. A gente consegue ver a dificuldade dele era essa aqui, ó, essa 35 trilhões, não sei exatamente qual é, acho que é trilhões, bilhões, milhões, milhar, não, é 4 trilhões, então é 35 quatrilhões. Acho que é assim que calcula a dificuldade. É a dificuldade de mineração. Quanto mais minerador, mais difícil tem que ficar para que a rede se mantenha emitindo blocos ali na mesma quantidade de tempo e ela não acabe se alterando e emitindo muita moeda e inflacionando, etc. Então a gente tem aqui a dificuldade, que é essa daqui, ó. Vamos ver, block difficulty foi 20,47. Por que isso aqui deu diferente? Block rewards, dificuldade. Ah, aqui, ó. Peguei, eu tava lendo um dado errado, gente. Perdão, não era. Eu tava lendo a dificuldade total. Mas a dificuldade deste bloco foi de essa aqui, ó. 2 bilhões 0,47 milhões. Eu não sei se é unidade monetária. Eu acho que é outro número. Eu posso estar falando bobeira aqui. Mas essa aqui é o número da dificuldade. Aqui é o número da dificuldade de bloco. Então a gente tem o Block Gas Limit. Gas Limit é, nossa, se tem uma série de vídeos que eu tenho que fazer, eu tô falando que eu vou fazer um monte de coisa, né? Mas é porque eu realmente quero fazer isso tudo. E eu preciso muito mesmo. O pessoal tá comentando bastante, eu tô empolgado com isso. Então continua, comenta nos vídeos se vocês querem mesmo que eu faça uma série. Faz uma série sobre Gas Limit, é mais importante que uma série sobre protocolos de mineração, por exemplo. Então eu dependo bastante aí do feedback de vocês para ver que tipo de conteúdo é mais urgente, né? Porque eu quero gravar um monte de coisa, mas quanto eu preciso saber selecionar essa urgência. E gas limit, a gente precisa muito entender como é que funciona esse processo de mineração que o minerador vai executar esse código, esse nosso código, né? Para cada bloco existe melhor. Para todo esse processo de mineração existe o conceito de gas, que é a taxa, né? Então, o minerador, ele trabalha, ele faz isso, ele coloca o computador dele para minerar porque ele vai receber taxas. Essa taxa é chamada de gas. Então, o gas limit é a quantidade de gas disponível para cada bloco. Então, a gente não pode ter um código muito complexo que vá consumir um bloco inteiro, porque já tem outras coisas para ser incluída nesse bloco. Então, o gas limit é como a gente consulta o gás disponível, ou o limite de gás, o tamanho de gás que esse bloco tem disponível para a gente estar processando informações. Vamos ver se tem aqui o gas limit, é 8. 8 milhões é o total de gas. Em Whey, né? Que aqui você pode ver as unidades, aqui tem Whey, Gwei, etc. Eu preciso mesmo fazer uma série de vídeos explicando melhor o gas, como é que funciona, porque é muito importante no desenvolvimento a gente saber como é que funciona a gas. Mas como aqui eu estou falando só das variáveis, então aqui você acessa o Gasly que está disponível para esse bloco. Número do bloco é block.number, você vai acessar aqui ó, o número do bloco que essa transação que a gente rodou agora foi minerada, foi o 11, 36, 30, 60. Então se a gente vir aqui, cadê número do bloco? Ó, nossa variável está guardado 11, 36, 30, 60. Block timestamp. Então se eu vir aqui ó, em timestamp, esse aqui é o
o formato timestamp para esse dado aqui, ó, para quando ele foi minerado esse bloco às 10h10. Então, do dia de hoje, dia 4 de novembro. Então, é a codificação timestamp desse formato ali. Aí aqui a gente tem duas variáveis muito importantes, que é o message value e o message sender. O sender é quem enviou, ou melhor, nesse caso que a gente fez deploy de um contrato, quem enviou esse contrato está guardado no message sender, mas existe outra chamada o tx.origin, que é a origem da transação. Eu vou explicar já já a diferença dos dois. Nesse caso aqui, os dois vão ter o mesmo valor, então se eu vim aqui ó, em quem chamou, que é quem está guardando o message.sender, aqui ó, você vê que é o 0988, que é o endereço da minha wallet. Vamos ver aqui, ó, 0.88, 0x988 é o endereço da minha wallet que enviou esse contrato. E se eu vir aqui ó, no enviou, vai ser o mesmo endereço. Porém, aqui a gente tem uma situação que é, por exemplo, se a gente tem, imagina que a gente tem três entidades aqui, ou uma entidade, a Alice. A gente tem a Alice e ela chama o primeiro contrato. Então, digamos que a Alice interage com um contrato. O tx.origin vai ser a Alice e o msg.sender vai ser a Alice. Agora, digamos que existe um contrato B. Então, tem dois smart contracts. E nessa situação, a Alice chama o contrato A e o contrato A chama o contrato B. Nesse caso, o msg.sender passa a ser o contrato A. Então, se imagina que tem uma entidade, ou imagina assim, você interagiu com um contrato e esse contrato interage com outro contrato. O msg.sender, nessa situação, passa a ser o contrato B, entende? Então, ele vai repassando a chamada. Agora, se o contrato B chamar o contrato C, o msg.sender vai ser o contrato B, né? E o tx.origin, que é onde originou essa transação. Então, deixa nos comentários se tá conseguindo entender, porque isso é muito importante entender. Aqui tem muitos riscos de segurança envolvido. Então, o tx.origin é quem envia a transação originária. Mesmo que eu chame um contrato, que chama outro contrato, que chama outro contrato, o tx.origin vai ser sempre a minha wallet. Não tem como ser um contrato, vai ser sempre a wallet que fez a primeira chamada. E o msg.sender, ele é quem fez a última chamada. Então, se você tem um contrato que interage com outro, o msg.sender fica sendo sempre o endereço que chama esse próximo contrato, digamos assim. Então, o msg.sender, ele pode ser um contrato e pode ser uma wallet. O tx.origin é sempre somente uma wallet. Isso é muito importante. Porque se você tem um smart contract que somente o administrador pode interagir com ele, tem que ter cuidado para ser o msg.origin e não o msg.sender. Porém, existem umas falhas aí também que depois eu vou ter uma série de vídeos aí sobre segurança que vai ser melhor para explicar como é que funciona. Mas é muito importante que você entenda a diferença do msg.sender e do msg.origin. Então, o sender pode ser um contrato ou uma wallet, e o origin é somente a primeira carteira que chamou toda aquela cadeia de chamadas, digamos assim. O msg.value é quando a gente envia um dinheiro para esse contrato. Então, vamos fazer deploy de um contrato novo aqui e vamos enviar dinheiro para esse contrato. Como eu tinha dito, os custos dentro da blockchain, a nível técnico ali, a nível de operação ali dos códigos mesmo, ele acontece tudo em gas. Nós vemos um Ethereum, dois Ethereum, um BNB, dois BNB, mas lá dentro, para a matemática que está operando, ela só vê um número gigantesco que é o gas. O gas, ele tem, assim, muitas casas decimais. E para a gente interagir com o contrato, a gente precisa aprender a utilizar ele. Então, por exemplo, aqui, ó, um Ethereum, por exemplo, ó, um Ethereum equivale a esse tanto de Wei aqui, que eu não sei nem se é trilhão, se é quatrilhão, se é quintilhão. Ou Gwei, que são gigaways, né, digamos assim. Então, sempre que você vai fazer uma transação, se você reparar, quando você chama essa transação, aparece ali a quantidade de gas que você está pagando. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai enviar uma quantidade de Ethereum para esse contrato. Eu não quero enviar um Ethereum inteiro, porque eu nem tenho um Ethereum inteiro aqui. Ó, o que a gente tem é 0.4, eu quero enviar 0.1. A gente precisa calcular quanto isso é em Wei. Então, 0.1 Ether é essa quantidade de Wei aqui, ó. O 0.2 é essa quantidade de Wei. Conforme eu mudar a quantidade de Ethers aqui, ele vai adaptar, né? Isso aqui é um site de Unity Converter. Então eu quero mandar 0.1 Ether. Ele é essa quantidade em Wei aqui, ó.
Então eu venho aqui dentro do onde eu vou fazer, enviar esse contrato para a rede, né? Eu posso vir aqui, eu posso selecionar Ether também, colocar um aqui, um inteiro, só que ele não aceita número quebrado, então eu não consigo colocar um número quebrado aqui. Para isso eu teria que fazer em Whey. E a gente sabe que 0.1 Ether é essa quantidade de Whey. Vamos colocar aqui, então eu quero essa quantidade de Whey que seja enviada para esse contrato. Então a gente vai enviar o contrato e junto com ele a gente vai enviar dinheiro, a gente vai enviar Ether junto, né? Agora olha só, aqui chamou para fazer deploy, vocês vão reparar aqui, ó, estimated gas fee. Vamos ver se aqui eu consigo alterar a quantidade de Whey, ou é só, acho que é só na quantidade de, aqui ó, vamos ver, Ethers, Edit Suggested Gas Fee. Aqui, ó, o Gas Limit, isso aqui você não altera, porque vai dar pau. Isso aqui é o tipo de transação que está sendo enviada, e aqui é a prioridade. 2.5 GWay ou 3, se eu colocar 10 aqui, é a prioridade. Quanto mais taxa eu tiver disposto a pagar, mais rápido ele vai ser minerado. Então é assim que funciona o gas. Vamos mandar padrão aqui, eu quero só mandar o 0.1 e pagar a quantidade de taxa que eu tiver que pagar. E esse contrato, vamos esperar ele ser minerado na rede Hosting. Agora a gente está no mundo real, não é mais só na nossa testnet aqui, né? Não é nenhum super real, porque é uma testnet, né? Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Fechar essas duas aqui. E a transação nunca aconteceu. Finally, nossa transação aconteceu. E agora, se eu vir aqui, ela mandou o contrato para cá, mas não conseguiu conversar com o Remix. Nossa transação aconteceu. Se eu clicar aqui agora, a gente vai poder ver. Então, dentro da variável valor, eu guardei o msg.value, que é a quantidade de Ether. Então, você repara que aqui ó, a gente tem um novo bloco, nova transação, etc. O valor dela agora é 0.1, porque foi a quantidade de Ether que foi transacionada entre esse contrato. E se eu vir aqui ó, em valor, o valor está salvo em Whey. Sempre que interagimos com smart contracts, esse valor vai estar em Whey, mas tem uma biblioteca ali que a gente usa para converter esse valor para Ether e fica mais tranquilo de processar. É isso, a gente espera que vocês conseguiram entender como é que funcionam essas variáveis que já estão prontas, né? Como que a gente acessa o número de bloco, timestamp, etc. Depois a gente vai estar vendo o porquê que a gente acessa essas variáveis e tal. E deixa aqui nos comentários se você quer ver algum tipo de vídeo aqui, se você prefere. Eu estou preparando uma votação aí para ver se a gente vai
implementar toda essa playlist de Solidity aqui, ela vai vir depois, a gente vai fazer um projeto prático. E eu vou implementar, vou criar uma votação para ver se a gente primeiro vai criar uma DEX ou se a gente vai fazer uma cópia do contrato do Compound de votação, entende? Então a gente vai implementar a votação, o início de uma DAO, digamos assim, né? Para decidir os próximos conteúdos aqui que eu vou estar compartilhando, porque eu gosto muito de estudar isso e eu quero compartilhar esse conhecimento. Então, quanto mais vocês comentarem que querem que eu veja grave um certo tipo de vídeo explicando um certo tipo de coisa, como que faz, ou como que faz um jogo NFT, um jogo básico, a gente pode fazer um jogo da memória ou um jogo da velha, alguma coisa simples, né? Porque envolve muito JavaScript, muito front-end. Então eu vou estar. Deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa, né? Que tipo de vídeo eu posso estar trazendo aqui para estar somando nesse conhecimento de Web3. Valeu, galera.